Então, turma, eu resolvi aqui pegar mais um exercício para vocês da Unifesp 2003, tá? Que foi o único exercício que eu encontrei sobre sobrefusão. Talvez tenha outros, mas não tão assim explicadinho como a Unifesp fez. Por quê? Porque é o correto, gente. Quando você dá um fenômeno que o aluno no ensino médio ele não vê, você tem que explicar qual é o fenômeno, tá? E foi o que a Unifesp fez. Acompanhem comigo. Sobrefusão é um fenômeno em que o líquido permanece nesse estado a uma temperatura inferior de solidificação para a correspondente pressão, ou seja, mesmo naquela mesma pressão, ele ainda continua na sua temperatura, na sua temperatura de origem. Esse fenômeno pode ocorrer quando um líquido, por exemplo, cede calor lentamente. Lembra que eu tinha comentado com vocês? Ele é lento, tá? Sem que sofra muita agitação. Agitado, parte do líquido acaba solidificando, liberando um calor para o restante. Até que o equilíbrio térmico seja atingido, a temperatura de solidificação para a respectiva pressão, tá? Beleza. Aí que ele explicou tudo o fenômeno que você tinha que fazer, ele deu o caminho das letras, agora ele faz a pergunta, que é o que o poliedro deveria ter feito, na minha opinião, naquele exercício lá, tá bom? Enfim, vamos em frente. Considere que uma massa de 100 gramas de água, a sobrefusão, ou seja, a temperatura de -10, tá? Ué, Todai, mas a -10 e 1 atm ela não é sólida? Não, mas ela está na sobrefusão, tá? O calor específico da água é 1 e o calor latente de solidificação da água é -80. A massa de água que sofrerá solidificação se o líquido for agitado, ou seja, só pelo impacto, será de quanto? Então, aqui esse exercício ainda da Unifesp, ele é um pouco mais fácil ainda do que aquele exercício nosso, porque aquele nosso ele queria a massa final de gelo, né? E aqui não, aqui ele quer saber só a massa de água que vai solidificar pelo impacto, quando for agitado. Ele não quer saber a massa final. Então tem uma etapa a menos aqui nesse exercício. Vamos ver como é que fica? Então bora lá. Nesse caso, então, como é que ficaria a nossa resolução, tá? Bom, gente, a nossa resolução aqui ela vai ficar assim, ó. Lembra como eu tinha falado para vocês? A quantidade de calor que vai se solidificar em módulo. Nossa, ficou horrível, hein? Toda ficou péssimo. Vamos dar uma limpadinha. Vamos melhorar um pouco a minha letra aqui. Então, em módulo, a quantidade de calor que vai solidificar, ela vai ser igual em módulo à quantidade de calor da água, que a água vai receber. Vai receber, não, vai ser retirada. Então vamos lá. Em sólido, que vai se solidificar, como é uma mudança de estado físico, a gente vai usar o ml. Então é m vezes o L de fusão. Lembrando que isso aqui é a massa de gelo, tá? E aqui é o L de fusão que ele deu, né? Depois, aqui é a quantidade de água. Mais uma vez eu tinha, por uma coincidência de exercício, aqui também tinha uma quantidade de água. Quer dizer, mais uma vez ele fala de água, né? Então nós vamos colocar aqui a massa de água, vezes o Czinho, que cuidado, tem que ser o Czinho da água, porque ele está em sobrefusão, vezes a variação de temperatura. E vamos agora colocar número, né? Então vamos lá. O que ele quer só nesse exercício é a massa de gelo, o L de fusão é 80, a massa de água é 100, o Czinho é 1, e a temperatura? Bom, a água, no impacto, ela vai sair de -10 e vai até zero. Então, 0 menos o -10. Ok? Então, nós vamos ficar com 80 massa de gelo igual a 100 vezes, menos com menos dá mais, vezes 10, dá 1000, certo? A gente corta esse 10 com esse 10 aqui e vai fazer, então, isso aqui simplesmente virar 100 dividido por 8, que é a mesma coisa que 50 dividido por 4, que é a mesma coisa que 25 dividido por 2, ou seja, 12,5 gramas de água que vão se solidificar, alternativa C. Tá bom? Esse era mais fácil, porque não tinha esfera, né? Ele só fala que vai ser agitada. E com a agitação, que é a esfera, porque naquele exercício, quem provoca a agitação é a esfera. Aqui não. Aqui ele fala que ele mesmo vai agitar. Então, um líquido, quando está em sobrefusão, se você começa a agitar, ele vai se solidificar. Tá bom? Essa é a ideia. Então, tem que lembrar isso aqui, ó, que a quantidade de energia na solidificação é exatamente a quantidade de energia que vai fazer com que a água saia do estado de sobrefusão de -10 até zero. Deu para perceber que você vai precisar de mais caloria quanto mais gelada ela tiver, né? Desculpa, quanto mais baixa tiver a temperatura,
abaixo do ponto de solidificação a 1 atm, que seria 0 graus.